Olá, vamos hoje conversar no Chega de Palhaçada sobre oração desenvolvida e oração reduzida. Oração desenvolvida é toda oração subordinada iniciada por uma conjunção. Apareceu uma oração substantiva, uma oração adjetiva ou uma oração adverbial iniciadas por suas conjunções, por exemplo, um quando, um que, um embora, são orações desenvolvidas, ampliadas ou estendidas. Ampliada e estendida é mais um nome para concurso. Em gramática você encontra oração desenvolvida. Então o que é uma oração desenvolvida? É uma oração subordinada iniciada por conjunção, ok? E oração reduzida? A oração reduzida é uma oração subordinada iniciada por uma forma nominal do verbo. Vamos deixar isso bem claro. Quando a gramática fala com você sobre oração reduzida, ela está se referindo a uma das três formas nominais do verbo. Quais são as formas nominais do verbo? O infinitivo, falar, beber, sorrir, cantar. O gerúndio, falando, bebendo, sorrindo, cantando. E o particípio, falado, bebido, sorrido, cantado. São três as formas nominais do verbo. Então, quando lá na sua prova, no livro em que você está lendo, no exercício que você está praticando, aparece uma oração, por exemplo, quando amanhecer, essa forma verbal amanhecer, acompanhada da conjunção quando, é o futuro do subjuntivo. Quando é uma conjunção adverbial. Então, a partir deste quando, junto com o verbo amanhecer, eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal, ok? Às vezes o computador dá um show aqui em cima da mão da gente. Oração subordinada adverbial temporal. Como é que eu sei que é uma oração subordinada adverbial temporal? Porque está sendo empregada uma conjunção temporal, ok? Mas em vez de aparecer um quando, aparece, por exemplo, um ao amanhecer. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Ao é uma ideia preposicionada, é um termo preposicionado, tem a preposição a aqui. O futuro do subjuntivo, ele não aceita a preposição. Ele tem que ser acompanhado de uma conjunção. Quando beber, quando falar, quando trouxer. O ao vai pedir o infinitivo, que é uma forma nominal. Ao amanhecer, ao beber, ao trazer. Então, aqui eu tenho um infinitivo. Se eu tenho infinitivo, eu já tenho aquilo que a gramática chama de oração reduzida. É uma oração reduzida de infinitivo, ok? Quem colabora para essa interpretação é o uso da preposição a. Poderia não ter aparecido a preposição, não tem importância. O que não pode faltar em uma oração reduzida é a forma nominal, ou infinitivo, ou gerúndio, ou particípio. Vamos colocar mais um exemplo. Aparece lá. Se você chorar, não ganhará um doce. Se é uma conjunção adverbial. Então, a partir desse se, eu tenho uma oração subordinada adverbial condicional. Toda oração subordinada iniciada por conjunção é chamada de oração
estendida, desenvolvida ou ampliada. Se a prova pedir um equivalente de uma oração estendida na sua reduzida, por exemplo, aparece assim: chorando, não levará o doce, não ganhará o doce. Como é que se chama essa forma verbal? Chorando, bebendo, falando, é gerúndio. Então é uma oração reduzida de gerúndio. Veja que nesse exemplo que eu coloquei agora, não coloquei a preposição. Não é a preposição que faz a oração ser reduzida. O que faz uma oração ser reduzida é o emprego de uma forma nominal de um verbo, tá bom? Vamos colocar um exemplo agora de particípio. Então aparece lá, na sua prova, havia um homem o qual estava caído na sarjeta, que é um pronome relativo, tem valor de o qual, aquele que, havia um homem o qual estava caído. Se apareceu um pronome relativo, ele vai ter valor de conectivo, vai ter valor de conjunção. Então aqui eu tenho uma oração estendida, oração subordinada adjetiva, ok? Em vez de eu usar o pronome relativo, eu ponho apenas a forma nominal. Havia um homem, e aparece, em vez de ter a que estava, aparece havia um homem caído na sarjeta. Caído é o particípio do verbo cair. No exemplo anterior eu tenho o estava caído, eu tenho o verbo conjugado, então não é oração reduzida. Embora eu tenha o caído, eu tenho o pronome relativo e um verbo conjugado. No novo exemplo eu tenho apenas o particípio. Então, a partir deste caído, eu tenho uma oração reduzida de particípio. Então, para fechar o Chega de Palhaçada de hoje, é isso. Oração reduzida é aquela oração subordinada representada por uma forma nominal do verbo. A oração desenvolvida é a subordinada introduzida por uma conjunção. É isso aí, sempre estudando.